Olha, me dá aí as imagens de Piracicaba. Infelizmente, a notícia não é boa. 5 operários desaparecidos. Me parece que tem a localização já de 2 corpos. Outros corpos permanecem desaparecidos naquele acidente terrível que foi registrado hoje pela manhã, quando a estrutura, né, que estava sendo colocada sob pilastras de uma ponte lá no Anel Viário de Piracicaba. São novas obras, né, do Anel Viário de Piracicaba. Essa pilastra acabou caindo dentro do rio Piracicaba, né, arrastou consigo os operários, alguns conseguiram nadar, sobreviveram, outros 2 ficaram pendurados, só que 5 desapareceram, 2 corpos já foram localizados, já tem 2 mortes confirmadas, né? E agora o Corpo de Bombeiros permanece no local, buscando vítimas. A Carla Ramil está comigo, é isso? Alô, Carla Ramil, como é que tá a movimentação aí no rio Piracicaba? O que é que você consegue observar aí? Carla, tem chuva. Chuva não é bom para essa hora, porque a chuva pode comprometer, inclusive, né, dificultar o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros, hein, Carla? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil. Gente, olha, Rodrigo, foi exatamente por causa da chuva intensa que caía aqui em Piracicaba que as buscas foram encerradas às 4 horas da tarde de hoje. Aqui no local a gente ainda percebe uma movimentação de mergulhadores, né, do Corpo de Bombeiros, mas que já estão fora da água. Os botes foram colocados aqui de lado. Eu conversei com o Sargento Carvalho aqui do Corpo de Bombeiros. Aqui do Corpo de Bombeiros de Piracicaba, Rodrigo, e ele me disse que as buscas devem começar amanhã, por volta das 7 horas da manhã, se o tempo colaborar, né, se não estiver chovendo, e se isso acontecer, um caminhão, né, um guincho especializado para fazer a remoção, né, dessa estrutura que caiu na água, deve chegar amanhã cedo também, para poder retirar esses escombros e poder localizar as 3 pessoas que ainda continuam desaparecidas, Rodrigo. Bom, 3 desaparecidos ainda, 2 corpos foram encontrados hoje à tarde, encaminhados ao Instituto Médico Legal de Piracicaba. Há um comprometimento dessa estrutura aí, Carla Ramil. Pelo que a gente vê nas imagens ali, provavelmente deva ter ocorrido algum erro, deve ter ocorrido ali algum problema na montagem dessa estrutura. E olha, é um negócio grande, hein? Um negócio pesado. O rio Piracicaba está cheio. Essa região aí é uma região que tem muitas pedras, tem outras vigas de aço, de ferro ali no chão. Isso tudo complica demais e atrapalha demais o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros. Acho que eram quase 10 homens do Corpo de Bombeiros aí no Rio, tentando localizar essas pessoas que ainda estão desaparecidas, né, Carla? É isso mesmo, Rodrigo. Até um pouco antes das 4 horas da tarde, esses mergulhadores estavam na água, mas o tempo feio, né? Caiu uma chuva muito forte e intensa aqui em Piracicaba e os trabalhos tiveram que ser interrompidos. Rodrigo, o que a gente percebe aqui é que o guindaste que levantava essas vigas, de acordo com o que eu pude apurar aqui, cada viga dessa, Rodrigo, tinha aproximadamente 80 toneladas, mais de 72 mil quilos cada viga, e foram 10 que desmoronaram, né, que cederam. E a gente percebe que a estrutura do guindaste está totalmente retorcida. Talvez, Rodrigo, essa estrutura, né, o guindaste não tenha conseguido suportar tanto peso, Rodrigo. Essa é uma primeira análise que a gente faz aqui, visualizando todo o cenário da tragédia, viu, Rodrigo? Olha, a Carla Ramil continua acompanhando de perto o cenário dessa tragédia, o desenrolar dessa história. Daqui a pouco nós vamos ter que dar nomes a essas vítimas, vamos ter que trazer a história dessas pessoas para saber quem foram as vítimas. Eu fico tentando me colocar aí no lugar das famílias, né? Todas vivendo uma agonia enorme agora, porque 3 pessoas estão desaparecidas. O Corpo de Bombeiros não é categórico ao afirmar que essas pessoas morreram, porque os corpos ainda não foram localizados. Há inclusive a dúvida se os corpos estão presos ali na viga, debaixo dos escombros, ou se foram arrastados pela correnteza, né? Ou mesmo se alguma pessoa mais para frente aí conseguiu escapar. As buscas incluem inclusive a margem do rio, mas infelizmente, né, as expectativas não são boas em relação a esse caso. Tem aí a reportagem da Eliette, que esteve no local. Aliás, as nossas equipes estão acompanhando desde o início do trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros, essa operação de resgate. Bravos homens do Corpo de Bombeiros que se arriscam, colocam a própria vida em risco para poder tentar salvar a vida de outras pessoas. Tem aí a reportagem, ô Vinícius? Deixa eu ver então, Ney, olho na notícia.
O acidente aconteceu às 8h30 da manhã. 10 funcionários trabalhavam na construção dessa ponte sobre o rio Piracicaba quando a principal coluna de sustentação das vigas cedeu. Toda a estrutura caiu dentro do rio. A grua foi partida ao meio. Apenas 2 trabalhadores ficaram sobre a ponte. Helicópteros da Polícia Militar de Campinas e Piracicaba fizeram a retirada deles. Outros 8 caíram dentro do rio. 3 conseguiram nadar e foram socorridos. Outros 5 não tiveram a mesma sorte. Vai ser avaliado pela perícia técnica, mas o que a gente pode falar de constatação é que a coluna que suportavam as vigas, né, e a treliça, ela desabou e com isso os funcionários foram projetados para o interior do rio. Provavelmente ficaram presos a essa estrutura ou até mesmo ficaram assim embaixo da estrutura de concreto. Durante todo o dia, homens do Corpo de Bombeiros vasculharam o rio em busca dos desaparecidos. 8 mergulhadores fazem o resgate, mas por causa das chuvas dos últimos dias, o rio está cheio e as águas barrentas, o que dificulta o trabalho, já que a visão lá embaixo é zero. E pela quantidade de escombros, o risco é grande deles se machucarem. Há muitos escombros, né? O desabamento da estrutura colapsada de ferro, que são as treliças metálicas, isso dificulta muito o trabalho dos bombeiros, além de muita madeira, muitas toras, ferros, pontas de prego, toda uma estrutura também modular utilizada ali como andaime, e além das vigas de concreto e da coluna de concreto que também foram deslocadas para o interior do rio. No início da tarde, 2 corpos foram localizados, mas não identificados. Este é o segundo acidente em menos de 60 dias. Em maio, 2 funcionários ficaram pendurados na estrutura quando o cabo de segurança rompeu. O Ministério do Trabalho ainda investiga este caso. Este homem chora. O irmão dele, Aleandro de Souza dos Santos, de 25 anos, é um dos desaparecidos. Eles são da Bahia. Há 1 ano, o rapaz veio trabalhar nesta empresa. Eles queriam apenas uma condição de vida melhor no estado de São Paulo. No Nordeste é mais diferente. A situação de vida lá é meio precária. Lá você tem que caçar uma melhora, né? Muito doído. Doído mesmo. Ele tava pagando um negocinho dele, consórcio do carrinho dele. Ele ter, pensando numa coisa, um futuro melhor para ele. Agora, precisa do meu irmão fazer um enterro guia para mandar ele para Bahia, lá onde ele nasceu, onde ele vai ficar lá. Infelizmente começam a aparecer aí as primeiras vítimas, né, desse acidente terrível. Agora, precisa ver se foi acidente mesmo, né? Porque acidente para mim é aquilo que ocorre sem que você tenha controle. Eu não sei não, viu? Eu não sou engenheiro, não vou ficar palpitando aqui, nem ficar julgando as pessoas, porque esse não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é informar. Mas tá muito estranha essa história aí, hein? Quantas pontes não são construídas como essa no nosso país? Quantas pontes? E aí, de repente, né, o negócio cai, desaba e fica por isso mesmo. E é o segundo acidente, confirma, ô Vinícius? É o segundo acidente. Outro dia teve um acidente também com a estrutura metálica, né? Claro que de menor proporção, mas também um acidente na obra. Faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Os homens do Corpo de Bombeiros, em função da chuva, a água turva, está chovendo aqui em Campinas. Essa água que cai aqui em Campinas compõe a bacia do Piracicaba, vai toda lá para o rio, sobe o nível do rio, coloca em risco, inclusive, os mergulhadores, porque pode levar toco, pode levar pedaço de madeira, né? E isso pode comprometer demais a segurança de quem está por ali. E é por isso que o trabalho agora está sendo feito com muita cautela e foi suspenso por enquanto. As buscas devem ser retomadas apenas amanhã de manhã, não é isso? Apenas amanhã de manhã. Daqui a pouquinho nós vamos falar com algum representante do sindicato dos trabalhadores na construção civil lá de Piracicaba. Eu quero saber o que o sindicato constatou lá. O que o sindicato tem a dizer para a gente. 2 corpos foram localizados, 3 pessoas permanecem desaparecidas. São 5 feridos, não é isso? 5 feridos. Daqui a pouquinho tem mais detalhes aqui na tela da Band. Vem comigo aqui, olha. É a situação em todo o país que é desesperadora também na saúde. Há quanto tempo nós estamos denunciando o caos na saúde aqui no Brasil, gente? A Band, né, se antecipou, inclusive, a todos esses manifestos
que a gente está vendo hoje, denunciando, mostrando a realidade de um país que está precário, cuja infraestrutura não corresponde àquilo que o cidadão precisa. Aquilo que o cidadão, aliás, aquilo pelo qual o cidadão paga, e paga caro por meio dos impostos. Depois de explorar horas por atendimento médico para a mãe, o comerciante vai à prefeitura e denuncia médicos e funcionários de uma unidade de saúde no centro de Campinas. Meu Deus do céu, isso aí já está confirmado ou foi só a denúncia, hein? É que, segundo o homem, um dos motivos para a demora no atendimento é que os profissionais estavam assistindo a uma partida de futebol da Copa das Confederações. Tomara que isso não se confirme, tomara que seja só problema de infraestrutura. Só problema de infraestrutura. E não que os profissionais não tenham parado para ver futebol, né? Porque aí não dá, meu. Deixa eu ver a reportagem, olho na notícia. A mãe de Alexandre tem 70 anos e sofre de arritmia cardíaca. Toma remédios todos os dias para controlar os batimentos do coração, que ficam acelerados devido a vários tipos de perturbações. A idosa passou mal, desmaiou em casa e o SAMU foi acionado. Ela foi levada à unidade de pronto atendimento do centro de Campinas. Segundo o filho, a senhora chegou ao local por volta das 13h30 da tarde e não foi atendida prontamente. O comerciante afirma que os médicos e alguns enfermeiros estavam nesta sala assistindo ao jogo do Brasil contra o Uruguai. Quando eu vim para cá, eles tinham várias pessoas, umas 8 pessoas, com uma TV em cima, acho que numa geladeira, assistindo TV, que é um absurdo. Alexandre afirma que a mãe demorou mais de 2 horas para ser atendida na UPA, mesmo tendo problemas graves de saúde. Absurda, obviamente. Por isso que tá do jeito que tá. Ninguém tá aí com nada, sabe que não vai acontecer nada. Também não acredito que vai acontecer. Vão continuar fazendo isso, infelizmente. Quando a nossa equipe chegou ao local, o homem tentou nos mostrar a situação e abrir a porta da sala onde os funcionários estavam, mas não conseguiu, porque foi impedido pelos seguranças. Não pode, meu querido. Não sabia. Se você pressionar, chama para compartilhar para você. Pode chamar. Entendeu? Se você pressionar, chama para compartilhar para você. Após a tentativa do comerciante, o portão da UPA foi fechado com cadeado e corrente e ninguém mais foi visto do lado de fora. Indignado com a situação, Alexandre foi até a Prefeitura Municipal e registrou uma denúncia no Departamento de Atendimento ao Cidadão. Protocolei uma reclamação na Prefeitura. Não sei se adianta, mas infelizmente estou fazendo minha parte. Espero que todo mundo faça igual para não acontecer isso mais, que a gente não é fácil. Chega um ponto em que o cidadão não aguenta mais. Não aguenta mais. É a sua mãe esperando por atendimento. Você vai ficar lá contando as borboletas que insistem em voar. Bem capaz mesmo. Sua mãe, você está vendo a sua mãe doente. Você está vendo a sua mãe precisar de atendimento. E aí, de repente, né, tem uma notícia dessa aí de que o pessoal está assistindo futebol. Pela informação que a gente tem, esse negócio de futebol não existia. Pelo menos a prefeitura garante para a gente que o problema aí no atendimento mostrado na reportagem, o que é? Correram atrás do camarada aí, do denunciante? Podiam ter ajudado ele a resolver o problema ao invés de correr atrás dele, né? Pelo menos é o que eu penso. Podiam ter ajudado ele a resolver o problema. Estamos cansados de bater na porta do poder público e o poder público reagir dessa maneira aí, olha, né? Chutando o traseiro de quem precisa ser atendido. Essa é a verdade. Nós temos que falar com todas as letras aqui. É lógico, é lógico. Ah, faça-me o favor, hein? A Prefeitura de Campinas informou que o tempo para o atendimento da paciente citada na reportagem foi considerado normal. Ah, então esperar 2 horas é normal? Ah, tá bom. Sobre a denúncia de médicos assistindo ao jogo, a Prefeitura diz que os médicos têm 1 hora de almoço e os outros funcionários 15 minutos. Então, eles estão assistindo no intervalo. Segundo a Prefeitura, eles não pararam o atendimento para assistir jogo, não. Tá bom. Que coisa, hein? Que coisa. Vem comigo aqui. Aí depois tem protesto, reclamação e as pessoas ainda querem marginalizar o cidadão. Esse tipo de coisa aí também, pra mim, é ato de vandalismo, velho. Quando você não tem atendimento, não é culpa do profissional, viu, gente? Porque o médico, o enfermeiro, o profissional da saúde sofre com a mesma falta de infraestrutura.
Isso é culpa dos nossos políticos, dos nossos gestores, que, aliás, o prefeito Jonas Donizete, prefeito, o senhor que me desculpe, mas o senhor disse na campanha eleitoral que ia resolver o problema. Teve tempo para planejar as ações. Eu não vi uma ação até agora que mudasse a cara da saúde de Campinas, você quer saber da verdade? Não vi uma ação que mudasse a saúde da cidade. Até agora, que dia é hoje, Marcão? 1º de julho? 1º de janeiro a 1º de julho, quanto dá? 7 meses. 7 meses de espera por uma mudança. Pelo menos para que a gente começasse a trilhar um caminho diferente em relação à saúde aqui em Campinas. Nada. Absolutamente nada. Porque nós estamos buscando leito ali, nós vamos renovar contrato acolá. Meu camarada, esse tipo de coisa a gente viu se repetir ao longo dos últimos anos. Nós queremos mudança! Queremos uma nova realidade para a saúde em Campinas. Ou nós vamos ficar esperando as pessoas... mas 8 horas de espera é normal. 2 horas de espera é normal. Normal porque não é com familiar de um político. Porque se fosse um familiar de político, o cara ia ficar acelerando para poder passar na frente, para poder ser atendido logo. Porque não há aflição maior do que você ver um parente seu, um familiar seu, esperando na fila e não conseguindo atendimento. Eu tô falando alguma bobagem aqui, ó. Eu tô maluco. Vem comigo aqui, ó. Depois o povo vai pra rua e protesta com razão. Por isso que eu apoio os protestos, porque protesta com razão. A rodovia que liga Paulínia a Cosmópolis voltou a ser interditada hoje por manifestantes. Eles pedem a redução do valor do pedágio. Na semana passada, os manifestantes foram à rodovia e um pequeno grupo de vândalos se aproveitou do protesto para destruir cabines de cobrança. O Walter Sena tem as informações do protesto de hoje. A rodovia está interditada ainda, ô Vinícius? Daqui a pouco o Felipe Pereira vai atualizar a situação para a gente. Antes, deixa eu ver aí a reportagem do Walter Sena. Olho na notícia. Ao menos 500 pessoas participaram da nova manifestação. A rodovia que liga Cosmópolis a Paulínia foi fechada nos 2 sentidos. Os manifestantes se reuniram na praça de pedágio e atearam fogo em pneus, mas não houve confrontos ou depredação. Em outro trecho, uma carreta foi usada para bloquear a estrada no acesso à refinaria de Paulínia. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi chamado. Houve uma tentativa de acordo com os líderes do movimento, mas sem sucesso. O grupo quer a redução da tarifa do pedágio de R$ 6,20 para R$ 3,00 e passagem livre para os moradores de Cosmópolis. A Polícia Rodoviária desviou o trânsito por caminhos alternativos. Mesmo assim, motoristas ficaram presos no congestionamento. Nós estamos numa manifestação pacífica. A reivindicação do grupo, a reivindicação que o Brasil inteiro está pedindo, é a isenção das tarifas de pedágio para os veículos de carga e redução exclusivamente dessa praça de pedágio que estão cobrando R$ 6,20 hoje. Na última sexta-feira, manifestantes também bloquearam a rodovia. Eles atearam fogo em pneus e nas barreiras de proteção. Um grupo isolado depredou cabines do pedágio. A interdição só terminou após 7 horas com a chegada da tropa de choque, que usou bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes. Ao menos 7 homens foram detidos pela PM e levados para prestar depoimento. A praça de pedágio ficou fechada e só foi reaberta no sábado. Olha, eu quero imagens lá da rodovia SP-332, rodovia que estava bloqueada até agora. Eu não sei como é que está a situação nesse momento. O Felipe Pereira vai atualizar para a gente. Você está vendo ali que o helicóptero Águia da Polícia Militar foi chamado. A polícia disse que não ia usar força, não. Ia tentar negociar a exaustão com os manifestantes. O fato é que para mim já está uma maravilha. O pedágio já deixou de arrecadar uma boa grana aí, viu? Pelo menos a gente faz uma pressão aí por tarifas mais interessantes ao cidadão. O cidadão que já paga imposto pra caramba e ainda tem que pagar pedágio de rodovia. Eu não ligo de pagar o pedágio, desde que eu tenha com o meu dinheiro o retorno na qualidade das outras rodovias não pedagiadas e mais, né? Desde que as tarifas sejam justas. Eu não ligo de pagar pedágio desde que as tarifas sejam justas.
Agora, o problema é que a gente paga caro, ainda paga um imposto caro e vê o dinheiro da gente indo para outro lugar que não nos benefícios que o cidadão merece. Por direito. O Felipe está comigo. Alô, Felipe Pereira. Havia previsão de liberação da rodovia sem o uso da força. Você tem alguma informação para a gente? Como é que está a situação na SP-332 agora, lá em Cosmópolis, Felipe? Boa tarde, Rodrigo, e a quem acompanha o Brasil. A gente, de fato, não teve força policial não, viu, Rodrigo? Mas também a rodovia não foi liberada. Ainda continua interditada a rodovia Professor Zeferino Vaz, ali no trecho entre Cosmópolis e Paulínia. Os 2 pontos de bloqueio continuam ativos, viu, Rodrigo? Tanto na praça de pedágio do quilômetro 135, como no retorno ali do quilômetro 132, o retorno da Replan, depois da refinaria de Paulínia. Ou seja, a situação ainda é bastante complicada para o motorista que circula ali naquele trecho. A Rota das Bandeiras contabiliza aí um total de 4 quilômetros de congestionamento, lembrando que em alguns trechos é parada total, porque os motoristas não conseguem sair do lugar. Está sendo feita aquela operação, alguns dão marcha ré, voltam a circular na contramão, né, para poder sair. Foram feitos desvios ali pela própria concessionária para evitar que o trânsito ficasse totalmente parado, mas ainda assim há dificuldades e mesmo com a chuva, chove forte nesse momento na região de Cosmópolis, os manifestantes não saem de lá, Rodrigo. Olha, Felipe Pereira falando ao vivo aqui sobre a situação na SP-332. O detalhe é o seguinte, o pessoal está lutando aí por um direito digno, que é a redução do valor do pedágio. O governo do estado de São Paulo tem que dar uma olhada aí com atenção especial aos moradores de Cosmópolis, especialmente, porque esses aí estão entre a cruz e a espada. Alguns trabalham na refinaria de Paulínia, para chegar na refinaria de Paulínia o cara tem que pagar pedágio, velho. Né? Outros moram lá e tem chácaras na região, né? Vão para suas chácaras e tem que pagar pedágio. Ah, faça-me o favor, hein? Como é que fica o direito de ir e vir também das pessoas, sabe? Eu sinceramente, eu não me conformo com esses pedágios que dividem as cidades ao meio e que não beneficiam as pessoas das comunidades ali, viu? É uma das bandeiras dessa manifestação, que continua com bloqueio na SP-332. São 2 pontos de bloqueio, esse aí no pedágio, e tem outro próximo da Replano, é isso, ô Felipe? É isso, Rodrigo, bem ali no retorno, para quem vai fazer o caminho em direção a Paulínia novamente. Quem está no sentido Cosmópolis e vai fazer o acesso de volta para Paulínia, tem que pagar um pedágio ali também de R$ 6,20. Ali também há bloqueio dos manifestantes, as praças de pedágio não estão operando nesse momento. Bom, Felipe Pereira volta a qualquer momento atualizando mais informações aqui no Brasil Urgente. O trânsito está interrompido ainda, 4 quilômetros de congestionamento. O motorista enfrenta dificuldades. Vem comigo aqui, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais sobre o acidente em Piracicaba. Tem 2 mortos já confirmados, né? 3 corpos estão desaparecidos, outras 5 pessoas ficaram feridas no desabamento de uma ponte. Uma coisa terrível, terrível. Rapidinho eu já estou de volta, você não sai daí.